a gente falando de pessoas em volta, vamos um pouco pro lado de lá. Falar bem da esquerda. Eu gostaria da sua visão. Calma. Eu gostaria que você falasse. Porque é importante as pessoas entenderem que todo lado tem algo positivo. Mesmo que você não concorde com o lado. Mas tem, sempre tem. Eu gostaria que você, de alguma maneira, descrevesse a esquerda com suas virtudes, tá? E colocasse esse atual governo. E existe uma luz aí no fim do túnel ou... Bom, primeiro, esquerda mundial, esquerda no gênero, na ideia, e a esquerda brasileira que se confunde com lulismo hoje. Certo. Coisas diferentes. Vai, defina todas essas pra gente Ideia entender. boa da esquerda. Esquerda-direita nasce com a Revolução Francesa, girondino, jacobino, um senta à direita da Assembleia, outro senta à esquerda. Quem senta à direita é a favor do status quo monárquico, quem senta à esquerda quer tudo, quer guilhotina e pá. Primeira ideia. Depois tem um salto, muda tudo. Esquerda e direita via. A direita, Adam Smith. A esquerda, Marx. Aí acontece o seguinte. A obra de Marx, ela é muito boa, cara. Só tem duas partes que eu não concordo. Com a premissa e com a conclusão. Porque o desenvolvimento dela é sensacional. Mas o povo que fala, eu sou de direita, nunca leu Marx. E o povo que fala, eu sou de esquerda, também nunca leu Marx. Então eu falo como uma pessoa que leu. E a pessoa que fala, eu sou de direita, nunca leu Adam Smith. Leu resuminho. Ninguém consegue ler uns livros daqui. E a pessoa que também não leu. Então ninguém lê nada, então a pessoa elege, fala assim, eu vou ter mais amigos sendo daqui. O pessoal mais bonito é daqui. Aí vai, olha que critério maravilhoso para se fazer ciência política. Isso é uma merda. Bom, a obra de Marx é maravilhosa. Exceto pela premissa e pela conclusão. E é por isso que eu não sou de esquerda. Mas é uma obra tão maravilhosa que o capitalismo incorporou a obra de Marx. Que a obra de Marx ela nasce como uma denúncia à exploração de trabalhadores no pós-revolução industrial inglesa. Premissa que você acha... Não, esse é o conteúdo. Tá. A premissa dele é o capitalista é mau. Aí ele entendi, começa sim, a falar o porquê. entendi, O porquê dele é lindo. O porquê dele você fala que do caralho. Entendi. Mas o porquê, aquilo tudo que o Bonica falou, o porquê disso, ele mente, que ele não compreende, ele simplifica demais, e a conclusão para melhorar, ele também dá um salto surreal. Entendi. Tipo, você tem que pôr a mão no círio de Nazaré, se enrolar e soltar glitter pela boca. É mais ou menos isso a conclusão. Mas a crítica, o miolão é fodido de bom. O miolão é ótimo. Tanto que o capitalismo, ele sobrevive porque ele adota, ele reconhece as críticas do miolo de Marx. E olha que coisa engraçada. O marxismo nasce como uma denúncia à exploração capitalista. O capitalismo reconhece e passa a tratar melhor, criar jornadas, se preocupar com a saúde, porque aquelas pessoas também vão ser consumidoras. Elas têm que ter tempo livre para consumir. Se aumenta o mercado consumidor assim também. Então o capitalismo, muito inteligentemente, incorpora a crítica do miolo de Marx. E o que acontece nos países que adotam a matriz marxista? Eles usam da população da maneira que o capitalismo antes de Marx fazia. Pô, China, que não é comunismo, mas é... Né, o Partido Comunista Chinês. Vamos imaginar que é de matriz marxista. Na China, o nego nasce, trabalha e morre. Vende um rim para comprar um iPhone de vez em quando. Mas é isso, a população é descartável. Enquanto que nos países capitalistas, que são o alvo da crítica de Marx, o trabalhador ele passa a ser respeitado. Então a esquerda ela tem um papel fundamental desde o início de Marx, que é olhar para
a dignidade da existência de cada pessoa. Mas como ele partiu de uma premissa ficcional, né, de novela, esta é a vilã, o capitalista é a vilã. Então só pode ter humanidade para com quem não é o vilão. E o vilão se fode. Mas esse é um ponto bom. Bom, aí tem a Guerra Fria, Guerra Mundial, etc. A Rússia e Estados Unidos vencem o nazismo. Aí o mundo se divide. União Soviética e Estados Unidos. Estados Unidos o capitalismo, a União Soviética é a inspiração, né, o início da caminhada do ideal marxista. Aí que a coisa começa a se embrulhar por causa dos Estados Unidos. Que quando ele viu que a União Soviética estava lá financiando um país eco, outro, igual Cuba, para difundir, né, a revolução, a causa, o que os Estados Unidos faz? A mesma merda que acontece hoje. Porque a esquerda faz, eu também vou fazer para não perder likes, para não perder curtidas, para não perder público. Então ele financia ditaduras que nada mais são do que ditaduras. Só para que, através do dinheiro, a União Soviética não ponha a mão naquele pedaço. E aí se confunde, aqui na América Latina, a direita com ditadura. Por quê? Porque foi financiado pelos Estados Unidos, que é a direita, porque a esquerda é a União Soviética. Logo, a União Soviética é a salvação, os Estados Unidos é a danação. E ninguém sabe que o que os Estados Unidos fez aqui foi exploratório só para a danação de esquerda não chegar aqui. Então os Estados Unidos criam a danação da direita. Os Estados Unidos ferram todo o debate de ciência política. Enquanto eles são os Estados Unidos, aqui a gente é bosta. Só a gente não virar a bunda para a União Soviética, tá ótimo. Aí você cria essa confusão. Ao mesmo tempo, na Europa, depois da incorporação das críticas de Marx no capitalismo, os trabalhadores começaram a viver mais e ter condições de fazer coisas que eles nunca puderam fazer. Aí esses que eram os oprimidos viram que a vida deles estava muito melhor. Ah, porra, vai se fuder, marxismo. Eu tô aqui dentro do sistema, eu tô feliz, minha família cresce, meu filho está na escola, etc. Aí o que acontece, principalmente na América Latina, que a direita já estava vilipendiada com essa questão dos Estados Unidos, por ser o representante da direita, financiar a ditadura. Já que o trabalhador vai deixar a causa, se ele melhorar de vida, a gente tem que criar a classe eterna de oprimido. Então já vai pegar todo mundo, é miserável. Prostitutas, viados, sapatões, idosos, marginalizados, sem terra, com fome. Porque a gente vai ter que ter um grupo que é sempre oprimido. E esse grupo, por exemplo, o meu, dos homossexuais, pelo marxismo a gente tinha que ser executado, como acontece em Cuba até hoje. Porque para Marx a homossexualidade é uma degeneração burguesa. Mas não. Então a gente vai pegar todo mundo que sempre vai ser oprimido e vamos fazer. Isso fica bonito. E como a direita aqui na América Latina, você vê que a gente tem 3 eixos. Estados Unidos que manipulam, a Europa, que a gente ainda tem um conceito bastante um pouco castiço das ideias, e Estados Unidos, onde é tudo invertido por conta dessa manipulação dos Estados Unidos com medo da União Soviética. Aí, como a direita aqui ficou conhecida como a questão os Estados Unidos, o modelo é dos Estados Unidos, então tudo o que essas ditaduras reprimiram, a esquerda falou, eu vou te proteger. Isso é bacana, porque se não tivesse feito isso a esquerda aqui na América Latina, ninguém nunca ia olhar para uma pessoa que tem fome. Porque aqui a coisa chega tão desvirtuada, o liberalismo. Não tem liberal no Brasil. Na política, pelo menos, não tem. O que é o liberalismo? O liberalismo é quando você tira o partido ou Deus do altar de um Estado e coloca o cidadão. O cidadão é o Deus do Estado. O cidadão, a pessoa está acima de tudo. A pessoa humana está no altar da pátria. E se a pessoa humana está no altar da pátria, o Estado não pode impedi-la de se desenvolver. Isso que é o liberalismo. E é possível isso? Não, é um ideal.
Então você imagina. Então a pessoa vai, faz o que quer, sem prejudicar o outro. Que não é anarquia. Desenvolve. E o Estado, não. E o Estado, ele regula, porque sempre tem os sujeitos maus. Sempre tem aqueles que querem fazer um oligopólio, fechar o mercado para prejudicar os outros. Então o Estado, ele é o Estado necessário para que a ideia de que a pessoa humana tem vocação para fazer o bem e ela tem que ser livre para fazer o bem, quando ele identifica o mal, o Estado intervém. Então, essa é a ideia central. Mas a ideia central do liberalismo é a pessoa humana. E pessoa e ser humano são conceitos diferentes, eu explico nesse livro. Pois bem, aí vem para cá, num país deste tamanho, em que quem está no sul não sabe o que come quem mora no norte. São países Aí você vai dentro falar, de um país. agora né? vamos por aqui a escola austríaca. Do liberalismo, meritocracia, cada um por si. Tá, mas como é que você pode instaurar, dar o start numa concorrência num país em que muita gente é miserável não por culpa delas? Porque uma coisa é o cara ser miserável porque ele não quer trabalhar, ele só quer... Outra coisa é a pessoa que trabalha de sol a sol para ganhar menos de R$100 no fim do mês, que mora numa casa de barro. Como é que eu posso falar, a meritocracia, o problema dela? Não. Se eu sou um liberal e tenho a pessoa humana no altar do Estado, eu tenho que olhar para essa pessoa. E olhar para essa pessoa, na América Latina, a esquerda ensinou, com base na velha preocupação de Marx, que foi incorporada pelo capitalismo na Europa. Isso é o lado bom da esquerda. É humanizar um conceito de forma que ele possa ser aplicado em um país em que não há um só povo, mas vários povos, um país dísparo, um país em que pessoas sempre foram vítimas. Ou seja, essa é a esquerda como um todo. É isso aí. Isso Agora, não é a esquerda do Brasil. lulismo. Exatamente. Aí vem o lulismo. O lulismo, Pedro, o que eles fazem? Eles têm noção dessa contribuição da esquerda para a política mundial, para o capitalismo, inclusive. Eles têm noção, plena noção. Mas o que eles fazem é transmitir muito claramente esse discurso, mas só no discurso. Por quê? Porque quando todos eles chegaram ao poder aqui na América Latina, a preocupação não era com o menos favorecido para que ele pudesse concorrer em igualdade com o outro. A preocupação era mantê-los numa miséria existencial, tirando-os da miséria material. Que se você tira da miséria material e também da miséria existencial, é o que aconteceu com o trabalhador da Europa. Então você mantém um povo numa miséria existencial, mas sacia a miséria material. Dizendo para o mundo que, com o tempo, tudo vai melhorar, mas se você não sacia a miséria existencial, nunca vai melhorar. E aí você vai sempre ficar dependente. Exato. Né? E como você tem uma legião de famintos, eles vão ser muito fiéis, o que é muito triste. Ah, mas e o Chico Buarque? Por exemplo, Chico Buarque. Por que ele é de esquerda? Eu não sei. Porque não tem vergonha? Eu não sei. Porque mas por que você diz isso? Acha que o pobre só precisa de pão? Mas por que o Chico Buarque especificamente, como não ter vergonha? Não, porque eu tô artista falando, em geral? Chico Buarque, não, mas o Chico Buarque para mim é o maior expoente da música brasileira. O cara é um intelectual. O cara é um poeta da maior qualidade. Quando ele estava vivo até em 88, porque depois de 88 ele não escreveu mais nada que prestasse. Então, quando ele estava vivo, ele foi o maior letrista da música mundial. Não tem um compositor no mundo que tenha composto como Chico Buarque. Então, Chico Buarque é uma puta referência intelectual existencial. Mas porque ele nunca sofreu dificuldade na vida, porque ele nunca teve que lutar para sobreviver, porque ele é filho do Sérgio Buarque, neto do Aurélio Buarque de Holanda. Então, assim, ele é de uma dinastia.
Aí nunca teve dificuldade. Eu vou lutar para... Mas eu acho que tem uma falsa visão, porque eles acham que a pessoa passa fome, ela só precisa de pão. Acabou. Eu já estou dando pão, ela não precisa escolher mais nada. Eu não sei por quê, mas nós temos uma elite que pensa assim. Por um lado, por essa razão. Por outro lado, pelo fato do regime militar brasileiro ter sido financiado pelos Estados Unidos, que se dizia direita. Portanto, como eu sou inimigo da ditadura, eu sou inimigo da direita, por conta dessa concepção errada que foi fazendo. Dizer ao certo, não dá para dizer. Mas a direita contribuiu muito para a democracia, do jeito que nós a conhecemos hoje, inclusive para o reconhecimento da Declaração dos Direitos Humanos. Mas, aqui nos trópicos, falando de Brasil, falando de lulismo, nós temos um senhor que gosta do bom e do melhor, dos charutos e dos uísques mais caros, e que na rua, a lá Jânio Quadros, finge ser uma pessoa que ele não é, na verdade, e que, mesmo que ele não seja corrupto, mesmo sendo ele inocente, como quer dizer o TSE, e de fato, juridicamente, ele é inocente, porque a condenação anulada é como se ela nunca tivesse existido. E se nessa ficção jurídica nunca existiu condenação, ele sempre foi inocente. Que é um ponto que gostaria que você entrasse um pouco mais a fundo. Tá. Sei que você já falou algumas vezes sobre Então, isso. sendo ele inocente, houve corrupção no governo dele, tanto que voltaram bilhões. Exato. Então, a direita brasileira atual, ela se apropria do discurso dos méritos da esquerda histórica para manter o povo numa categoria oprimida para servir de claque e de eleitor para o projeto de poder, no qual, se não o Lula não. Todo mundo que está em volta dele. Fecho aqui.